vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá, crianças? E vamos falar sobre, estamos na unidade de geometria, né? Vamos falar hoje sobre as pirâmides, né? Então, como nós estamos no capítulo onde nós estamos estudando as formas do dia a dia, certo? Nós estamos trabalhando os sólidos geométricos, tá certo? E vamos falar um pouquinho sobre a multiplicação. Já estudamos sobre a adição, já falamos sobre as subtrações. A adição nós já trabalhamos os termos, né, que são as parcelas e soma ou total. Estudamos a subtração, que os termos são minuendo, subtraindo, resto ou diferença. E hoje vocês vão ver se apresentado os termos da multiplicação. Multiplicação, o símbolo é o x, né, que dá a ideia de vezes, né, quando você está multiplicando. Nós temos o primeiro termo, a parte de cima da multiplicação, multiplicando. Quem vai multiplicar é o multiplicador e o resultado da multiplicação é o produto, né, que é o resultado obtido da multiplicação. Então, o que vem a ser a multiplicação? É uma das formas simples de se adicionar uma quantidade finita, né, de números iguais. O resultado da multiplicação de dois números é chamado de produto, que foi o que nós vimos aqui. Então, ao lado da adição, da divisão e da subtração, a multiplicação é uma das 4 operações fundamentais. Então, nós temos 4 operações fundamentais, né, na matemática, que é a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Nós estamos já estudando a nossa terceira, né, operação das 4 fundamentais. Então, nós iremos estudar agora a multiplicação. Termo de cima multiplicando, o que multiplica é o multiplicador e o produto é o resultado da multiplicação. Então, a operação é multiplicação, o sinal é o x, que nós falamos vezes alguma coisa, vezes 2, vezes 3, vezes 4 e assim por diante. Os fatores, que são os termos, são multiplicando o multiplicador e o resultado é o produto, certo? Então, vamos falar agora sobre o sistema de numeração romana, né? Que nós já estamos estudando desde o começo do ano. Então, o sistema de numeração romana é um sistema decimal, ou seja, sua base é 10. Esse sistema é utilizado até hoje em representações de século, capítulos de livro, mostradores de relógios antigos, nomes de reis, papas e outros tipos de representações oficiais em documentos. Então, estas eram as primeiras formas da grafia do algarismo romano, né? Tal sistema não permite que sejam feitos cálculos, não pode ser feito cálculos. Os cálculos nós usamos os nossos números, né? Então, não se destinavam a fazer operações aritméticas, mas apenas a representar as quantidades relacionadas a capítulos, a mostradores de relógio, a nomes de reis. Então, lembrava só quantidades, né? Representações de quantidades. São algumas curiosidades que nós estudamos sobre o algarismo romano. Eu venho aqui com aquela apresentação sempre, né? Fazendo a revisão dos primeiros números romanos, sistemas de numeração romana, porque são os números que nós vamos acrescentar quando apresentarmos um número a mais. Então, nós falamos do 21 aí, 22, 23, sempre usando 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então, aqui nós temos a numeração de 10 em 10, tá certo? Nós já paramos aqui no 10, aqui 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100, certo? Quando uma ou mais letras são escritas à direita de outro número maior, somamos esse número, que nós estamos vendo aqui, ó. 5 mais 2 é igual a 7.
50 mais 10 é igual a 60. 50 mais 20 mais 3 é igual a 73. 100 mais 10 é igual a 110. Então, aqui nós temos a numeração romana, temos números correspondentes e temos a soma de cada número romano com o seu resultado aqui do lado, certo? Então, vamos aqui olhar a sequência dessa numeração. Nós vamos dar continuidade do 40 em diante, do 41, né? Ó, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Vocês perceberam que o 40 é o X e o L, né? Então, aí eu usei o 2. Do mesmo jeito eu vou usar aqui, ó. Fui pro 50, aí vou usar 50, né? O L representa o 50, então 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Vou começar tudo novamente usando do 1 até o 9, né? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Aí, quando a gente for começar, o que é que você vai fazer? Já sabe que o 100 é o 100, aí 101, 102 e assim por diante, certo? Já tem a numeração até o número 100. Você vai agora só acrescentar. Vamos começar agora os nossos estudos sobre os sólidos geométricos, que é a forma do dia a dia. Nós fizemos a apresentação da parte da multiplicação, onde nós falamos o que era multiplicar, quais os fatores da multiplicação, o nome do resultado, e falamos um pouco, né, sobre os algarismos romanos, a numeração romana. Vamos falar agora sobre dar continuidade ao nosso capítulo, onde a unidade de estudo é a parte de geometria, né? Nós estamos estudando os sólidos geométricos, as formas do dia a dia. Aqui nós temos uma mesa com vários sólidos geométricos e temos crianças brincando. O que significa dizer que esses sólidos geométricos, eles fazem parte do nosso dia a dia. Quer seja nos nossos brinquedos, quer seja num copo que você bebe água, quer seja numa caixa de sapato, numa caixa de brinquedo, numa bola que você brinque, então fazem parte do seu dia a dia, né? Do refrigerante que você bebe. Então você já está, já convive com esses sólidos geométricos. Nós temos aqui uma pequena história em quadrinhos, né? Onde as crianças estão conversando e estão falando, né, das formas geométricas, dos sólidos geométricos usados no dia a dia. Olha só, aquele vaso parece com uma esfera. Aqui a criança associou o vaso com uma esfera, né? Será que não vai rolar, cair, quebrar? Porque a esfera nós sabemos que ela rola, né? Então, como é mesmo a forma de um cilindro, o menino ficou em dúvida, né? Aqui tem tipo, olha só, parece um cano de pano, parece um pedaço de cano. Então, a menina aqui já comparou o cilindro com um pedaço de um cano, né? Que está sendo usado no objeto de exposição. Então, o cubo e o paralelepípedo são parecidos, né? O menino perguntou. Parecidos em quê? Né? Você quer saber em que é parecido? Porque aqui tem um paralelepípedo e aqui tem um cubo. Então,
o menino comentou que eles eram parecidos, mas o pai dele quis saber quais as características que o faz parecidos, né? Então, são as quantidades de lado, o que é que eles são parecidos, né? Em qualquer posição em que forem colocados, eles não rolam, como acontece com a esfera e o cilindro. Então, o que foi que ele comparou? Que eles não rolam, né? São parecidos porque os dois não rolam. Posição que eles ficarem, eles não correm o risco de rolar, como a esfera e o cilindro, que no começo eles estavam preocupados aqui em rolar e quebrar, né? Então, eu descobri outra coisa que eles têm parecido. O que será que eles descobriram, hein, gente? O que será que eles descobriram? Mas na historinha que eu encontrei não tinha. Depois a gente procura e tenta encontrar o que é que eles têm de parecido, né? Então, vamos para o nosso livro, já que a gente viu algumas informações extras. Vamos para o nosso livro na página 115, onde tem falando sobre justamente os sólidos fáceis de rolar e os que são difíceis de rolar, certo? Então, tem o cilindro, que é fácil de rolar, porque eles têm as bases circulares, né? No formato de um círculo. E o paralelepípedo não, né? Eles são difíceis de enrolar, porque as bases deles são retangulares. Então, não facilitam que eles, não possibilitam que eles rolem com facilidade. Então, é mais difícil de rolar do que o cilindro e a esfera, né? E o que vocês entendem por prisma e pirâmide? Vamos observar aqui, prismas e pirâmides. Vamos perceber. O que é que tem? Vocês conseguem perceber? Vamos tentar perceber, então. Nós já estudamos alguns sólidos geométricos, né? Vocês estudaram o quê? Vocês estudaram o cone, estudaram o cubo, o paralelepípedo e a esfera. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as pirâmides e os prismas. Nós vamos observar que eles dois têm em comum o quê? Eles são pontiagudos em cima, né? Tem pontas em cima. Mas o que diferencia um do outro é que as pirâmides, elas têm, as laterais delas são triangulares, certo? As pirâmides. Já os prismas não, as laterais deles são retangulares. Então, o que é que vocês podem observar aqui? Vamos ver? Então, nas pirâmides, as figuras geométricas planas das laterais sempre se repetem, são triangulares nas pirâmides, certo? Então, nos prismas, as figuras planas das laterais que se repetem são retangulares. Estão vendo aqui, né? Aqui nós temos exemplo das pirâmides, que nas laterais delas são sempre triangulares, só muda a base, certo? Que é o lado oposto da ponta, né? A base é o que fica sustentado no chão. Já os prismas não, a base deles é de uma forma e as laterais deles são em formas retangulares, certo? Diferente da pirâmide, que são triangulares, como o próprio nome diz. Então, os nomes das pirâmides e dos prismas dependem da quantidade de lado da figura da base. Por exemplo, prisma triangular, a base dele é o quê? Triangular. E da pirâmide a base é quadriculada, certo? Então, vamos ver aqui. Na página de estudo, ainda na página de estudo, nós vamos vermos agora, juntinho com o professor, na página 120, aí vocês vão fazer atividade como se fosse de classe, vai observar o grupo 1 e o grupo 2, certo? Que é que vocês podem perceber que no grupo 1 e aqui o grupo 2. No grupo 1 nós temos o quê? Nós temos as pirâmides, né? E no grupo 2 nós temos os prismas. Como que a gente pode perceber essa observação? No grupo 1, as laterais deles são no formato de um triângulo. No grupo 2, as laterais deles são retangulares, né? Então, o que as figuras geométricas espaciais do primeiro grupo têm parecido entre si com o do segundo? Eles têm o que? O ponto, né? O lado apoiado, a base é plana
E o outro lado é pontudo. Então, a base que está apoiado deles, o que é plana, né? É reta, plana. E o outro lado dele é pontudo, certo? Então, o lado apoiado da base é plano. E o outro lado é pontudo, né? Esse pontudo aí, nós chamamos de quê? De vértice. Nós estamos falando isso aqui, gente, da comparação só do primeiro grupo, tá certo? Que um lado apoiado é plano, né? E o outro é pontudo. Já o prisma, ele não tem esse lado pontudo desse grupo. Nós vamos ver aqui, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, porque no B, as figuras geométricas espaciais do segundo grupo têm parecido entre si. As bases apresentam as mesmas figuras geométricas, que são o quê? As bases. Tanto em cima como embaixo, ela tem o mesmo formato, tá vendo? As bases, tanto em cima como embaixo, têm o mesmo formato, só muda as laterais do segundo grupo, que são formatos retangulares. Já na pirâmide muda a parte de cima, que é pontiaguda, e a parte de baixo tem a base, uma base da primeira tem a base plana, né? E a de baixo é a verte pontuda, né? Então, na terceira questão, tem os dois desenhos aí, tá certo? Então, vocês vão observar e o que é que eles têm parecido. Eles têm parecido a base, né? São planas, tá certo? E o que eles têm de diferente? Um tem um lado pontudo, que é alguma coisa da pirâmide, né? E o outro tem duas bases, né? Então, tem duas bases do mesmo formato, né? Quadriculado, certo? Então, vamos para a quarta questão da página 121 do livro, pedindo para vocês observarem também. Então, o que elas têm parecido? O lado apoiado e o paralelo a ele, ou seja, as bases, apresentam as mesmas figuras. Tá vendo essa parte aqui em cima e embaixo? Apresentam as mesmas figuras, né? Então, se aqui é quadriculado, em cima também é. Se aqui é retangular, aqui também é. Então, apresentam as mesmas formas. E o que eles têm de diferente? Eles apresentam um formato diferente, né? Então, as figuras planas que compõem cada um representam formas diferentes. As figuras planas, né? Apresentam formas diferentes, desenhos diferentes na representação deles. Então, escreva o nome do sólido geométrico de cada uma das embalagens. Aqui, ó, é uma pirâmide. Por que é uma pirâmide? Porque as laterais dele é o que? Vocês puderam perceber, as laterais dele são triangulares. E aqui é um prisma. Por quê? Porque a lateral dele é retângulo, né? Um formato de retângulo. Escreva quais são as diferenças entre os prismas e o triângulo. Nas pirâmides, as figuras geométricas planas das laterais repetem o triângulo. E nos prismas repetem o retângulo, que foi a explicação que vocês obtiveram, né? Quando nós estávamos falando, tá certo? Então, nós vamos concluir aqui mais uma aula de matemática com formas do dia a dia das crianças. As crianças estão aqui, ó, uma com cone, outra com cubo, que fazem parte do dia a dia deles, das brincadeiras do dia a dia deles. Aqui tem outro cubo, aqui tem uma esfera e aqui tem o que? Um prisma, não é isso? Que foi a nossa unidade de estudo hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.